dessa empreitada aí, que foi muito gratificante, muito bom para o meu crescimento. Mas seguindo o roteiro, pelo menos eu me lembro dos primeiros dois ali de cabeça, que é, né, dizer que qual é a pós-graduação que eu estava vinculada, que é na oceanografia biológica, também trazer o título da minha tese, que é esse aí que eu estou projetando, que é estrutura genética, dinâmica e variabilidade populacional do estuário da Lagoa dos Patos, no sul do Brasil. O orientador aqui, né, no mestrado, no papel, foi o Quinas, mas, né, de fato foi tu e o Quinas, e depois no doutorado eu segui aí junto com o Edu, que não vou precisar, obviamente, ficar aqui mencionando as especialidades dele com os mamíferos marinhos, toda a história que ele tem, mas ele foi o meu orientador no mestrado, doutorado, e que proporcionou com que eu conseguisse, de fato, desfrutar desse período de cotutelo na Austrália. A minha orientadora na Austrália, eu acho isso importante ressaltar, né, foi co-orientadora, a doutora Luciana Moller, que ela é uma prata da casa da FURG, né, se formou aí em oceanografia. Eu não tenho certeza se o mestrado dela foi aqui, mas eu sei que o doutorado dela depois foi na Austrália, onde ela se estabeleceu. É, ela e o marido dela, que é o Luciano Birregaray, que também é uma prata da casa aí da FURG, da Oceano. E hoje primeiro eles estavam em Sydney e depois eles se mudaram para Adelaide, onde os dois têm cada um seu laboratório. Eu, na verdade, me vinculei a dois laboratórios, que são esses dois que estão aqui, né? Que é o CEBEL, que é o laboratório da qual a Luciana é coordenadora, e o laboratório de ecologia molecular, que é coordenada pelo Luciano Birregaray. Mas, sim, né? Por que surgiu e como que surgiu essa oportunidade de eu ir para a Austrália, né? Bom, primeiro, falar um pouquinho, bem rapidamente, se não vou cair em absolutamente nada técnico, que eu acho que isso foi bem discutido, mas só para vocês saberem um pouco, assim, trazer um pouco o que se trata a minha tese, né? Minha tese de doutorado, ela teve 4 capítulos, e o capítulo inicial dessa tese era entender um pouco como que as populações de botos estavam estruturadas nesse espaço geográfico, né? Cada um desses pontinhos vermelhos aqui, que vai lá desde a Argentina aqui até o norte de Santa Catarina, são os locais onde eu coletei amostras de pele através de biópsia remota para investigar a conectividade e estruturação populacional. Eu já tinha tido uma experiência prévia com análise de DNA mitocondrial, mas faltava aí a gente ampliar essa escala geográfica, então, de amostragem, também olhar um pouco mais para a questão do DNA nuclear. Então, eu visitei essas áreas aqui ao longo do meu doutorado, dos dois primeiros anos, né, para coletar essas amostras e depois poder rodar essas análises, que seriam, na verdade, o grande ponto de partida da minha tese, porque a partir deles, depois a partir dessa estruturação populacional, eu ia partir para um estudo da população identificada na história da Lagoa dos Patos, né, e caindo em vários níveis de análise, até mesmo individual desses animais. Então, depois de fazer todas essas coletas, né, eu já tinha conhecido a doutora Luciana Moller no ciências internacionais, já tinha tido alguma oportunidade de falar com ela, o estudo com os botos, junto com o Edu aqui no laboratório do museu, eles já tinham feito as primeiras estimativas de abundância e estudos de comportamento. Então, a Luciana, ela já era uma referência, ela tinha publicado também alguns artigos que eram muito similares, com uma grande experiência na área de genética, que ela tinha junto com o Luciano Birregaray lá na Austrália. Então, por ela já ser uma prata da casa também, né, e eu acho que isso é um ponto importante, né, talvez um pouco diferente dos outros, obviamente eu não pude acompanhar a apresentação dos outros colegas, mas a Luciana, tiveram dois aspectos assim que foram, eu acho, fundamentais para que eu escolhesse e pudesse desenvolver o cotutelo na Austrália. Primeiro era, obviamente, toda a experiência que tinha, né, o know-how dentro do laboratório deles lá na Austrália, o que deixaria as análises tudo mais rápido. O segundo era que eu teria orientadores que falavam a minha língua, inicialmente, que eram pratas da casa, entendiam muito bem e tinham
tenho uma vontade até, e eu acho que orgulho de fazer parte, né, até como uma contrapartida de estarem fora dessa história com os botos aqui. E o terceiro era que, e eu acho isso fundamental de comentar para quem ainda não, né, talvez não tenha saído do país, mas isso é uma coisa muito pessoal minha, mas eu acho que eu gosto de compartilhar. Eu escolhi a Austrália porque é um lugar onde eu me identifico como sendo um lugar muito parecido com o lugar que eu vivo hoje, o que eu acho que facilita muito a adaptação de quem vai para fora, tá? Eu não conseguiria sair de Rio Grande, do Cassino, onde eu, né, tô morando aí há 20 anos, e talvez para um lugar onde eu não conseguisse me identificar em termos de estilo de vida, né? Tá perto da praia, ter as mesmas, ou pelo menos atividades similares que eu pudesse desenvolver. Porque eu acho que o período de adaptação fora do Brasil, ele é importante, e eu, particularmente, tinha uma determinada dificuldade para pensar em ficar talvez todo esse tempo, um ano fora, porque o Cotutelli, ele exige, pelo menos no nosso memorando de entendimento, eu não sei se aplica aos outros, um período mínimo de um ano que tem que ficar fazendo essa experiência na universidade com a qual se faz o memorando de entendimento. Então, para mim, isso foi muito essencial, né? Eu procurar um local onde eu iria, pelo menos, não conhecia a Austrália, mas obviamente sabia de que é um local onde se tem muitas características similares ao lugar onde eu vivo aqui. E isso foi muito bom para mim, porque me facilitou de fato, né? E eu tive, desde o momento em que eu cheguei na Austrália, uma recepção espetacular, e eu acho que isso também fez diferença, junto às pessoas que falavam a minha língua, né? Quando eu cheguei na Austrália, a Luciana, ela e o Luciano, eles me receberam na casa deles, onde eu fiquei alojado, né, na casa deles durante um tempo até que eu pudesse depois dividir quarto aí, né, casa com outros colegas. Eu tinha até um brasileiro que também estava lá no laboratório do Luciano, fazendo uma tese de doutorado com lagartos, no caso. Então eu acho que esses pontos são pontos positivos que devem ser, assim, eu pelo menos sugiro, né, se pudesse dar um conselho, esse conselho não sai se dando por aí, né, mas pelo menos, assim, levar isso em consideração. Eu tinha um certo medo, dificuldade, talvez, de me adaptar a um determinado modo de vida que fosse muito diferente do meu, né, sempre fui ligado muito à praia, ao mar, talvez naquele momento, que eu era mais ainda inexperiente, não poderia pensar né, em ficar, não sei, né, no meio de Londres, por exemplo, para mim não seria uma vida muito agradável, embora eu sei que o know-how lá né, muito desejável, mas para mim eu quis aliar as duas coisas. Então, assim, eu botei essa figura aqui, voltando, né, eu botei essa figura aqui porque eu acho que ela retrata bem, assim, também o benefício, né, dessa minha ida para a Austrália. Eu, eu escutei aí agora, em determinados momentos eu estava ligado aqui, mas não conseguia pegar tudo que estavam falando da questão do síndrome de vira-lata, né? Eu vi que falaram sobre isso. Mas o fato é assim, não é que não acho que tem uma síndrome de vira-lata, né? Mas tem uma coisa que é a questão da estrutura, né? A estrutura fora do Brasil, principalmente para essa minha área, na análise de laboratório de genética, seria impossível praticamente para mim conseguir fazer em um ano tudo que eu fiz se fosse num laboratório do Brasil. Muito difícil mesmo, porque a quantidade de dados gerados naquele momento e que era necessário ser rápido, a burocracia que a gente tem aqui e toda a estrutura que se tem no Brasil, ela difere demais, né? Eu vou dar exemplos assim, de exemplos que fossem possíveis com que eu terminasse a minha tese no tempo que eu tinha para terminar em 4 anos e pouco, né? Quando eu estive na Austrália, eu consegui fazer todas as análises genéticas que eu precisava fazer para determinar o início da minha tese. Tá? E coisas básicas, assim, né? Faltou cartucho na impressora. Não é contigo, né? A pessoa, tu não te mexe para isso. Quebrou meu computador, tu só dá uma ligada pro cara da TI ali em cima, o cara da TI vem e arruma o teu computador, né? Deu um bug aqui no computador. Tudo isso, né, somado à questão de eu poder, por exemplo, fazer as extrações de DNA e levar direto para o cara que fazer o sequenciamento, trocar com ele quando dava algum problema técnico, tornou isso possível. Então, óbvio, né, isso é bem específico dessa área da genética, mas foi possível somente por eu estar numa universidade onde eu tinha, né, toda essa estrutura para desenvolver as análises que eu precisava desenvolver. E o que eu acho que assim, foi, né, fundamental, a questão da língua, eu vi que, né, estão conversando aí também,
No meu caso, eu não sei como é que avançou com outros, né, outros casos, mas no meu caso, eu não precisei fazer nenhum tipo de certificação, né? Não foi exigido naquele momento, não sei se foi pelo fato de ser o primeiro ou não, mas não foi exigido que eu tivesse o TOEFL ou algum desses outros. Eu me lembro que o que resolveu naquela época foi uma carta da minha orientadora, né, no caso da Luciana Moller, certificando para a própria universidade que o meu inglês, né, ele era suficiente tecnicamente para cumprir com os objetivos e com as metas que tinham sido acordadas. Então, no meu caso, eu fui para lá, né, já fui para lá, eu fui para a Austrália sem ter o TOEFL, né? E para isso bastou. Não sei, depois se tu quer fazer um comentário, mas eu não sei como é que está hoje isso, se isso ainda se aplica, porque não sei se com o Rodrigo também foi a mesma coisa, né? Não, Mas Pedro, a gente já esclareceu isso, que como a bolsa é CAPES, né, essas bolsas de sanduíche geralmente é CAPES, tem as de CNPq também, né, são os órgãos de fomento que colocam as regras, né, e na época a gente já falou de manhã e repetiu aqui em algum momento na tarde, que teve um momento que a CAPES bastava isso que tu mencionou, aí, uma carta de anuência da orientadora ou do orientador na universidade estrangeira, e era suficiente. Aí depois a CAPES passou, né, a Diretoria de Relações Internacionais da CAPES passou a exigir isso, né, para poder conceder a bolsa, né. Então, é algo que a gente tem tentado, eu até comentei aí para o pessoal, né, a gente tem tentado derrubar isso, e até usei o exemplo, né, que eles alegam que o TOEFL aumenta as possibilidades de sucesso a diretora de Relações Internacionais da CAPES tinha isso como argumento, que ela tinha evidências, eu vou repetir aí, desculpa pessoal, mas só para o Pedro entender que isso já foi debatido, que a diretora de Relações Internacionais tinha esse entendimento, mas não tinha nenhuma evidência concreta, era tudo no achismo, né? E eu tinha evidências contrárias, né? E tu era um exemplo, né? De que não necessariamente isso é verdade, basta ter um bom projeto de pesquisa e uma boa cooperação internacional que vai ter, esse sucesso vai ser atingido, tá? Mas isso quem determina são os órgãos de fomento. A gente vai tentar retornar ao status de anos atrás, onde a anuência seria suficiente, né? Que é o nosso entendimento. desculpa aí, pessoal, eu ter tocado nesse assunto. Isso é Não, mas resultado é de bom, é bom de eu não ter reforçar. participado, né, do evento como um todo aí, mas enfim, desculpa aí se eu estou sendo repetitivo, não gostaria de estar sendo repetitivo. É, não, mas obrigado, Edu. Então, na verdade, eu acho assim, voltando um pouco né, a experiência que eu tive, que eu acho que esse que talvez seja o importante de destacar, né? Óbvio que eu sei que tem toda a parte técnica, a parte da ciência, né, junto do meu projeto, isso eu vou falar um pouquinho, mas a parte fundamental mesmo dessa questão da língua aí, para mim, ela passou batido mesmo com uma carta de anuência da minha orientadora. Então, uma coisa que eu acho que, não sei se as pessoas, outra coisa que eu passei, assim, talvez a maior dificuldade que eu tenha passado, isso agora me veio a cabeça aqui, eu trabalhei muito com a questão de amostra, transferências de amostra para o exterior, né? E isso é um pepino, né? É um pepino que tem que ser encarado desde o início. Perdi, hoje em dia está cada vez restrito, não sei se tem novas restrições ou dificuldades para transportar essas amostras e conseguir. Isso assim, isso é algo que quem vai fazer um doutorado de sanduíche, ou quem vai fazer, né, o cototelho, que seja, tem que estar bem, né, bem em mente com a questão assim, de documento, porque inicialmente tem que ter muito tempo para se dedicar para a questão documental. Parece às vezes que está perdendo tempo, mas no final das contas, lá na frente, todo esse tempo que a gente coloca nessa questão de correr atrás, porque é muita coisa para correr atrás mesmo, é muita coisa mesmo. Tem que ter esse tempo e tem que saber que vai perder esse tempo. Mas lá na frente, né, como eu falei, pela questão de estar num laboratório diferente, num laboratório cheio com toda a estrutura, esse tempo ele é revertido e acaba que vale muito a pena para a questão da tese. E isso particularmente para mim.
Mas é bom ter em mente, eu acho que, né, quem vai principalmente mexer com a questão de transporte de amostras, ter isso aí bem claro, assim, né, que tem que correr atrás bastante tempo antes. A minha estadia lá, além de ter tido ótimos resultados em termos de publicações, né, e contatos, também me proporcionou participar de alguns cursos, uns cursos muito, que na verdade teve um curso particular, assim, que eu vou comentar, que foi fundamental para mim. Foi um curso sobre a psicologia da pós-graduação, né? Eram pesquisadores aí super renomados, né? Publicam muito na Nature, na Science sobre esse assunto. E eu fiz um curso denso com eles e eu acho que me ajudou muito a poder me organizar para conseguir terminar minha tese, né? Na verdade, a cada frase que esses caras diziam, o chapéu servia, né? Já tá procrastinando, né? Começa a chegar perto de ter que entregar um capítulo, tu começa até a limpar a casa. Né? O cara limpa a casa, mas limpou a casa de um jeito que nunca tinha limpado antes, né? Bah, aquilo era cada tapa na minha cara, assim. E foi muito boa essa experiência que eu tive, muito boa mesmo. Me ajudou, dão várias dicas, né, de como se organizar para a tese. Então, além da experiência, de fato, técnica ali, acho que teve uma parte de vivência para aprender a me organizar que foi excelente. Fora também, obviamente, a parte pessoal, né? Conheci muita gente, tenho até hoje muitos contatos e muitos frutos que estão sendo gerados disso. Até esse é o último slide que eu tenho aqui, foi que eu consegui fazer rápido. Botei aqui só 4 papers, né? Na verdade, assim, esse paper aqui foi o primeiro que é de fato que saiu do meu doutorado, porque quando eu fui para lá eu levei amostras dos botos costeiros, dos botos oceânicos que tinham sido coletados no talude. Acho que a Jennifer deve ter falado sobre essas coletas, né, mais cedo aí. E a minha ideia era usar 300 amostras, tá? Acabou que eu consegui fazer tudo isso lá, mas não entrar na minha tese. Entrou na minha tese só mais a parte dos animais costeiros e resultou nesse artigo. E esse artigo aqui que foi publicado na Conservation Genetics, ele é um artigo que até hoje ele é aí muito usado para a questão de conservação dessa espécie. Fora isso, depois de ter terminado esse meu período Cotelli lá, saíram mais esse outro artigo aqui do qual eu sou o primeiro autor, que é também sobre a questão genética. E eu acho importante, né, Edu, falar, não sei se tu falou isso, mas que essa minha ida para a Austrália, lá nesse laboratório Cotelli, depois acabou que abriu as portas também para que o Rodrigo Genovez pudesse, ou não pudesse, mas que conseguisse concretizar, talvez tenha facilitado um pouco a ida dele, né, porque a gente acabou criando uma conexão muito boa com o pessoal na Austrália. E então eu trouxe esses outros 2 artigos que são de autoria dele, primeiro autoria do Rodrigo, mas que eu acho que são frutos indiretos, pelo menos, dessa primeira oportunidade aí que eu tive de fazer o Cotelli na Austrália. Eu, assim, não quero me estender muito, mas só para finalizar, eu levo toda a experiência que eu tive durante esse tempo na Austrália, levo comigo até hoje. Eu acho que me abriram muitas portas. Eu tive a possibilidade de, através da própria treinamento da língua inglesa também, isso me abriu muitas portas. Eu fiz parte depois de finalizar meu doutorado, e não é, obviamente, não é só a questão do Cotutel, né, mas é a questão até do próprio doutorado que eu fiz na FURG, junto com essa experiência que eu tive na Austrália, me abriram essas portas e eu participo de algumas comissões internacionais, né, junto com o governo do Brasil, trabalhei no ICMBio, e tudo isso relacionado muito ao que eu fiz nessa parte do meu doutorado aí, né? E hoje eu posso garantir que foi muito assim, espetacular esse tempo que eu passei lá. Fora isso, eu acho que os contatos ainda continuam, né? E isso é uma coisa muito boa. Eu até hoje tenho contato com pessoas, com a Luciana e com o Luciano da Austrália. Inclusive, nós temos alguns projetos em conjunto, né? Que são de outros alunos deles, que acabam usando amostras nossas, e que a gente está desenvolvendo junto. Então, eu só tenho a recomendar isso, essa experiência, e ser grato aí à FURG por ter me proporcionado tudo isso, né? Ao Eduardo aí, que certamente foi um ponto fundamental para conseguir fazer esse cototério, né? Eu acho também importante ressaltar, Edu, o papel também do orientador nesse, né? O papel do orientador, ele é super importante para direcionar esse tipo de